E se você perdesse tudo e mesmo assim escolhesse ser bom? O que acontece quando o destino testa você de todas as formas possíveis? Quando a vida, uma a uma, tira todas as pessoas que você ama e ainda exige que você siga em frente? Quantas perdas uma pessoa aguenta até perder também a esperança? Talvez você conheça a Keanu Reeves pelos filmes de ação, pelo olhar misterioso, pela calma quase sobrenatural. Mas e se por trás da fama existisse um homem que viveu as dores mais profundas que alguém pode carregar? Quem é, de verdade, Keanu Reeves? O astro de Matrix? O herói de John Wick? Ou um ser humano que sobreviveu a uma sucessão de tragédias e ainda assim escolheu ser gentil? Sim, essa não é uma história sobre Hollywood, é uma história sobre dor, sobre silêncio, sobre como alguém pode perder tudo e ainda decidir não ferir ninguém. Mas afinal, o que aconteceu com Keanu? Por que ele anda sozinho no metrô, mesmo sendo milionário? Por que ele doa tanto e fala tão pouco? Porque todos que o conhecem dizem que ele é diferente. E mais importante, como alguém que tinha tudo para se tornar frio, decidiu ser bom. Prepare-se, essa não é só uma história, é um lembrete de humanidade. Um começo fragmentado. Antes da fama, o abandono. Keanu Carl Reeves nasceu em Beirute, no Líbano, em 1964, mas seu lar nunca teve raízes. Ainda pequeno, foi abandonado pelo pai, um homem instável e envolvido com drogas, que desapareceu de sua vida sem olhar para trás. Você consegue imaginar o que é crescer sem saber por que seu próprio pai foi embora? A mãe de Keanu, uma mulher batalhadora e sonhadora, tentava seguir em frente. Mudavam de cidade como quem troca de roupa. Austrália, Nova York, Canadá. Cada escola nova, uma tentativa de começar de novo. Mas como se constrói um lar quando se vive sempre de passagem? Keanu era tímido, introspectivo e tinha dificuldade com as palavras. Dislexia, solidão e uma sensação constante de não pertencer. Era como se o mundo inteiro conversasse em um idioma que ele ainda não entendia. Você já se sentiu deslocado, mesmo rodeado de gente? Enquanto muitos adolescentes buscavam atenção, Keanu buscava silêncio. Gostava de hóquei, de literatura e, principalmente, de imaginar. A arte começou a salvá-lo muito antes que alguém o aplaudisse, mas a dor da infância, o sentimento de ser sempre deixado para trás, nunca o abandonou. Será que a vida já começava a moldar ali o homem calado, generoso e solitário que o mundo aprenderia a amar? Ou será que a maior batalha de Keanu sempre foi com aquilo que ninguém via? Quando o palco virou refúgio para a alma ferida. A adolescência de Keanu foi tudo o menos comum. Ele não era o garoto popular, nem o engraçado, nem o rebelde. Era o que observava, o que ouvia em silêncio, o que carregava mais perguntas que respostas. E foi no teatro que ele finalmente encontrou uma forma de existir sem se esconder. Lá, ele podia ser outro ou vários. Pela primeira vez, ser diferente não era uma falha, era talento. Mas mesmo no teatro ele ainda carregava cicatrizes. A ausência do pai, a instabilidade da infância, o sentimento de abandono e algo mais, a dor de ver sua irmã, Kim, sendo diagnosticada com leucemia ainda muito jovem. Você consegue imaginar como é viver sob os holofotes enquanto assiste alguém que ama lutar para sobreviver? Mesmo quando ele começou a ser notado como ator, ele se recusava a viver para a fama. Dirigia motos por longas distâncias, lia filosofia, andava pelas ruas como se fosse invisível. Talvez porque, no fundo, ele nunca quis ser estrela, quis apenas ser inteiro. E ainda assim, Hollywood veio atrás, com força, com promessas,
com oportunidades que muitos matariam para ter. Mas será que Keanu estava pronto para brilhar? Ou só queria continuar respirando? Aos poucos, ele se via diante daquilo que sempre fugira: o olhar do mundo. E o que aconteceria quando todos passassem a olhar para alguém que sempre preferiu se esconder? A fama bate à porta, mas o vazio não sai. Na década de 90, Keanu começou a se tornar um rosto conhecido. Filmes como Bill e Ted Velocidade Máxima e depois o explosivo sucesso de Matrix colocaram seu nome entre os grandes de Hollywood. A crítica o subestimava, mas o público adorava aquele homem misterioso, de fala mansa e olhar profundo. De repente, ele era protagonista, um astro, um símbolo. Mas será que a fama preencheu o que o passado deixou em aberto? Mesmo com milhões no bolso e tapetes vermelhos à sua frente, Keanu seguia com hábitos simples. Pegava metrô, conversava com estranhos na rua, fazia doações silenciosas. Andava com o mesmo jeans por semanas. Por quê? Será que ele não queria viver o glamour? Ou será que já sabia que ele não vale nada se for só por fora? Enquanto os holofotes o seguiam, dentro dele havia uma batalha muito maior. Sua irmã Kim seguia em tratamento e Keanu era o seu maior pilar, emocional e financeiro. Poucos sabiam que nos bastidores do sucesso, ele passava noites em hospitais, lendo livros ao lado dela. Você conseguiria manter o sorriso para o mundo, enquanto vê quem ama lutar contra a morte? Keanu podia parecer distante, mas na verdade, ele só não gritava suas dores. Preferia transformá-las em silêncio, em empatia, em humanidade. Mas a vida ainda não tinha terminado de testar a sua força. E as próximas perdas seriam ainda mais cruéis. O amor que acendeu sua esperança e a tragédia que apagou tudo. Keanu não era de se expor, mas em meio a tantos silêncios, algo, ou melhor, alguém, reacendeu a luz em seu peito. Jennifer Syme. Ela era jovem, intensa, apaixonada por arte. Os dois se conheceram no fim da década de 90 e pela primeira vez em muito tempo, Keanu parecia feliz. Feliz de verdade. Eles estavam esperando uma bebê. A chegada da filha trouxe esperança, um futuro, um recomeço. Mas e se tudo isso for arrancado de você de repente? Aos 8 meses de gestação, Jennifer deu à luz uma menina natimorta. A filha de Keanu morreu antes mesmo de viver, e com ela, algo dentro dele também. O casal não resistiu à dor. Se separaram semanas depois, mas o destino não achava que Keanu já tinha sofrido o suficiente. Em menos de 2 anos, Jennifer Syme morreu em um acidente de carro, sozinha, de madrugada, deixando Keanu em silêncio total. Você consegue imaginar perder sua filha e depois a mãe dela, a pessoa que dividiu contigo aquele amor, em tão pouco tempo? Como alguém continua depois disso? Keanu não apareceu em manchetes dramáticas, não deu entrevistas emotivas, apenas se afastou. E no mundo inteiro, ninguém fazia ideia da escuridão que o envolvia. A pergunta que pairava no ar era uma só: como sobreviver a uma dor assim, sem se tornar amargo? Quando tudo some e você escolhe não desaparecer junto. Depois da morte de Jennifer e da filha, Keanu não surtou. Não que a dor fosse pequena, ela era devastadora, mas ele simplesmente se calou. Não apareceu em festas, não falou sobre o luto, não buscou refúgio nas manchetes. Apenas seguiu, em silêncio, no seu ritmo, do seu jeito. Você já viu alguém afundar sem fazer barulho? Keanu se jogou no trabalho, mas não para fugir, para sobreviver. Filmes como Matrix Reloaded e Revolutions
foram gravados enquanto ele ainda digeria a dor mais cruel de sua vida. E mesmo assim, ele nunca tratou o sucesso como algo pessoal. Boa parte do que ganhou com Matrix, ele doou para os profissionais de efeitos especiais e figurino. Milhões, sem alarde. Por quê? Porque talvez doar fosse sua forma de seguir respirando, de transformar o que doía em alívio para alguém. É difícil entender, não é? Como alguém que perdeu tudo, decidiu dar mais. Enquanto tantos afundam no ego, na raiva, no cinismo, Keanu escolheu o caminho mais improvável. Ele escolheu continuar sendo bom. Mas o que será que ainda doía atrás daquele sorriso tímido? E será que o mundo finalmente entenderia que por trás do astro existia um homem que não queria aplausos? Só queria paz. O herói improvável que o mundo aprendeu a amar em silêncio. Keanu continuava atuando, continuava doando, continuava sendo gentil. Mas parecia que ele nunca fazia isso por reconhecimento, e sim por convicção, como se o bem fosse o único caminho possível, mesmo quando o mundo só lhe deu motivos para desistir. E foi justamente essa simplicidade que começou a chamar a atenção. Histórias começaram a circular. Keanu cedeu seu lugar no metrô para uma senhora. Pagou o café de um estranho. Sentou-se para conversar com um morador de rua por horas. Ajudou membros da equipe técnica quando os estúdios não quiseram pagar. E não, ele não divulgava nada disso. Quem contava eram os outros, as pessoas que cruzavam com ele por acaso e ficavam marcadas para sempre. Você já encontrou alguém tão famoso e tão invisível ao mesmo tempo? Keanu parecia não se importar com a pose. Ele era quem ele era, sem excessos, sem estrelismo, sem máscaras. Enquanto outros ostentavam carros de luxo, Keanu dirigia motos velhas. Enquanto estrelas viajavam de jato, ele comia sozinho em lanchonetes simples. Mas isso era humildade? Ou apenas mais uma forma de evitar se apegar ao que a vida pode tirar? Ele dizia pouco, mas a sua presença dizia tudo. E pouco a pouco, o mundo começou a enxergar que por trás daquele semblante calmo, havia algo raro. Humanidade. A fama que ele nunca quis e o legado que construiu sem pedir. Keanu nunca implorou por atenção, não moldou sua imagem, não se envolveu em escândalos fabricados, nem precisou de manchetes para existir. Mesmo assim, virou lenda. Mas não pelo que exibia, e sim pelo que escondia, pelo que era, pela forma como atravessava a vida, sem querer provar nada para ninguém. Você já pensou em como seria o mundo se mais pessoas usassem o poder para fazer o bem em silêncio? Keanu poderia ter seguido o caminho fácil, o ego inflado, os privilégios absolutos, o estrelismo sem freio. Mas não, ele sempre escolheu a discrição, a humildade, a bondade. Doou milhões sem divulgar. Fundou instituições para apoiar pesquisa sobre câncer, em nome da irmã. Fez questão de incluir cláusulas em contratos para que parte dos lucros fosse dividida com a equipe técnica. E tudo isso sem uma única entrevista exaltando o que fez. Será que ele descobriu cedo demais que a verdadeira grandeza não mora no palco, mas nos bastidores? Enquanto o mundo aplaudia seus personagens, ele se importava mais com o motorista da van, com a maquiadora, com o segurança, com aqueles que raramente recebem aplausos, mas seguram o espetáculo nos ombros. E é por isso que Keanu se tornou algo raro. Um astro sem vaidade, um símbolo sem ego, um homem comum com valores extraordinários. Mas a pergunta permanece: como alguém que teve tudo para se tornar frio, ainda acredita tanto no bem? A humildade como força invisível. Aos olhos do mundo, Keanu Reeves é um dos atores mais carismáticos e discretos de Hollywood. Mas a verdadeira força dele não está nas cenas de ação, nem no talento para atuação. Está na humildade que ele carrega, mesmo diante de toda a fama e sucesso. Por trás do sorriso tranquilo, existe um homem que já viu a vida tirar quase tudo dele. E mesmo assim, escolheu não carregar amargura. Você já parou para pensar como seria a sua vida se mesmo após tantas perdas,
você continuasse a ser gentil? Se diante da dor, a sua resposta fosse a compaixão? Keanu nunca deixou a dor endurecer o coração. Ao contrário, usou as vendas para se conectar com as pessoas de um jeito único. De fãs a colegas de trabalho, ele é conhecido por ser presente, atencioso, humilde. E não por obrigação, mas porque é quem ele é. Mas será que o mundo realmente entende o valor disso? Será que conseguimos aprender algo com um homem que se recusa a deixar que o sucesso apague sua humanidade? Na trajetória de Keanu, não há apenas fama, glamour ou ação. Há um convite silencioso para sermos melhores, mesmo quando tudo parece perdido. E isso, talvez, seja o seu legado mais importante. O homem que perdeu tudo e ainda escolheu ser bom. Keanu Reeves é muito mais do que um astrono de Hollywood. É a prova viva de que mesmo quando a vida tira tudo o que temos, ainda podemos escolher o caminho da bondade. Ele perdeu pessoas amadas, passou por dores que muitos nem imaginam, mas jamais permitiu que a amargura definisse quem ele é. Em um mundo que valoriza o brilho superficial, Keanu optou pela simplicidade, pela empatia, pela generosidade silenciosa. Ele nos lembra que ser humano não é perfeito, mas é ter coragem de continuar, mesmo depois de ser quebrado. É escolher ser gentil quando o fácil seria ser duro. É encontrar luz na escuridão. Sua história é um convite para olharmos para dentro e pensarmos: que legado quero deixar? Que tipo de pessoa quero ser? Keanu não é apenas o herói dos filmes. É o herói da vida real. Aquele que perdeu tudo e ainda assim escolheu ser bom. E talvez, no fim das contas, essa seja a maior superação que alguém pode conquistar.